comum, comentário deles que acham certos jogos para falar sobre um assunto que cada vez mais cresce na sociedade e tem muito do que discutir. Bem-vindo ao Jornal do Almoço, Dr. Sérgio. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Para falar um pouco sobre o espiritismo, né? A gente vê hoje que ele está sendo mais aceito na sociedade ou as pessoas estão compreendendo mais o espiritismo? As duas coisas. A natureza essencial do ser humano é espiritual. Nós somos espíritos e estamos vivendo uma experiência física. Então é natural que o ser humano busque a sua natureza essencial, que é espiritual. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos querendo saber mais da nossa própria natureza. E daí, então, a necessidade das pessoas saberem mais sobre o espiritismo. Agora, segundo dados do IBGE, né, Pelotas foi destacada como uma das cidades de maior número de espíritas no Brasil na proporção do número de habitantes. Como que se destaca, assim, tanto uma cidade, né, que antes era mais católica? Eu acredito que em Pelotas, que foi mais de 50% dos últimos 10 anos o crescimento da doutrina espírita, se deve exatamente a essa estrutura, a essa rede de casas espíritas, que oferecem grupos de estudo, trabalhos de esclarecimento, e que então, por conta disso, as pessoas têm respostas às questões mais importantes das suas angústias, como as questões das doenças, da morte, da sua saúde, dos sofrimentos psíquicos. E realmente Pelotas tem se destacado no Brasil inteiro. Agora a gente vê muitas novelas que falam sobre o assunto do espiritismo, né? Hoje a gente tem então Amor Eterno Amor, que é a novela das 6, que mostra um pouco disso. A gente tem imagens aí, né, desse momento em que o ator recebe a sua mãe, o personagem recebe a sua mãe junto ali tocando o piano. Como é que é isso aí? As pessoas, como elas enxergam as novelas que passam na televisão? Como elas se sentem assim, olhando verdade? Como elas acham ficção ou não? Na verdade, Cristina, o fenômeno espiritual e mediúnico ele é mais comum do que nós imaginamos. Boa parte das pessoas já teve experiências espirituais. É que as pessoas não comentam, com medo de serem taxadas de loucas ou de estranhas. Mas o fato é que mesmo as pessoas que dizem que não acreditam já tiveram algum tipo de experiência. Essa novela das 6 da Rede Globo está muito bem feita. Os conceitos que são apresentados ali são muito apropriados. Mas é lógico que, como em qualquer assunto, ainda mais dessa natureza, é preciso um certo cuidado, porque também em outras oportunidades, em outros programas, há muita fantasia em torno desse assunto. Agora a gente vê imagens também aí que mostram nessa parte da novela de uma menina, né? Uma criança enxergando e... As crianças têm essa sensibilidade? Como é que é? Tem. Via de regra, as crianças, até mais ou menos 5, 6 anos de idade, têm muita facilidade de perceber o campo espiritual. É conhecido o capítulo da psicologia dos amigos imaginários. Muitas vezes é uma fantasia da criança mesmo, mas outras vezes não são tão imaginários assim. São presenças espirituais que as crianças percebem e isso pode, mais adiante na vida adulta, continuar se configurando então o fenômeno da faculdade da mediunidade. Agora o senhor é médico, né, e trabalha essa ciência com a doutrina, né? Como é que é essa relação que o senhor faz? É muito interessante, porque as últimas pesquisas têm demonstrado que as pessoas que têm religiosidade, e a religiosidade é o sentimento religioso, elas têm resultados mais positivos em relação à saúde. Se recuperam melhor de doenças, das depressões, das ansiedades, vivem melhor, têm maior qualidade de vida. Então, os achados científicos da atualidade apontam para uma relação positiva entre ciência e religião. Então, a religiosidade passa a ser novamente assunto de ciência, ainda bem. Agora vamos assistir então aqui uma entrevista que a gente fez com uma moça na rua, que ela é espírita, certo. E ela mostra, conta um pouquinho esse momento do que é ser espírita. Se eu queria que você comentasse. Okay. A gente trabalha muito a reforma íntima, o se modificar. Então, que eu acho que é o grande lance assim, da vida, a gente se analisar e se modificar para melhor, conviver melhor com os nossos semelhantes. O que você Ela tem toda a razão. O objetivo nosso é a descoberta interior. E o Espiritismo ele oferece um campo muito interessante para esse estudo, porque a doutrina espírita é mais do que uma religião. A religião é um dos aspectos da doutrina. Ela apresenta um aspecto científico e um aspecto filosófico. Como filosofia, ela responde a grandes questões que sempre angustiaram a humanidade, levando o ser humano a viajar para dentro ao encontro de si mesmo. E como ciência, ela evidencia através da experimentação e comprova essas prerrogativas, essas evidências que estão sendo estudadas. Mas, de fato, com muita propriedade, ela aponta que o nosso caminho da felicidade, do encontro maior com a nossa razão de viver, está
está nessa viagem interior. Principalmente nos dias de hoje, né, que a gente vive uma vida mais agitada. Essa vida hoje propicia muito fenômenos como a depressão, a ansiedade, levando o ser humano a viver num desespero, num paradoxo evolutivo. Ao mesmo tempo que nós tivemos muitos avanços, muito progresso, os meios de comunicação, o transporte, ao mesmo tempo o ser humano está muito isolado, muito sozinho. Então, mais do que nunca hoje, realmente esse mergulho interior e a redescoberta da espiritualidade é um caminho para a saúde. Tá certo, doutor Sérgio Lopes vai estar amanhã no Anfiteatro do Colégio Gonzaga, às 14 horas.